Ei, gente, chegamos na nossa última lição dessa revista, que é Uma Viagem pela História da Redenção, parte 1. Um panorama de Gênesis a Segunda Reis, ou seja, uma parte da história da redenção, tem a continuação da revista e tudo mais. Mas vamos lá. As primeiras lições dessa revista a gente teve presencialmente lá na EBD, na nossa igreja, e depois, com a quarentena, a gente passou a ter aqui pela internet. Algumas, né? E vamos lá. Vocês se lembram da semana passada que a gente viu o período dos reis? Hoje nós vamos estudar um profeta chamado Elias, que tá, né, nesse livro aí de reis. Agora vamos lá. Nessa época, acontecia uma coisa que infelizmente acontece até nos dias de hoje. Existiam falsos profetas, pessoas que distorciam a mensagem de Deus e a palavra de Deus para falar o que era mais conveniente para quem estava ouvindo, né? Fosse o povo, fosse os reis, enfim. Mas Elias não. Elias era de verdade um profeta usado por Deus, que mostrou a soberania de Deus, né? E vamos lá ver o que a Bíblia nos conta sobre Elias. Ele viveu no Reino do Norte, em Israel, e na época do rei Acabe e da rainha Jezabel, que eram reis muito maus. E eles implementaram em Israel o culto a Baal, o que feria tanto a aliança, né, com Deus, que havia sido feita, né, entre Deus e povo, quanto feria os mandamentos de Deus, né, dado por Moisés e tudo mais. E em meio a tanta corrupção, Deus, através de Elias, mostrou a sua soberania. Porque agora falando sobre Baal, ele era tido, né, era visto como um deus da chuva e da fertilidade. Ou seja, o deus da vida. E aí, o que Deus faz? Vai lá e fala para Elias avisar o rei Acabe que uma grande seca estava por vir e que só iria chover quando ele decidisse. E assim Elias faz. Ele vai lá para o rei Acabe e fala: olha, vai vir uma seca aí, uns anos de seca, até segunda ordem, tá? Até que Deus mande, não vai chover. E depois disso ele tem que fugir, né? Porque o rei, obviamente, ficou muito bravo com ele, né? Ele viu aquilo como uma afronta, um desafio. E Deus avisa, né, Elias para onde ele deveria ir e ele foge e fica perto de um riacho. E a Bíblia nos conta que nesse tempo corvos o alimentavam. Pois é, Deus mandava, né, fazia com que corvos fossem lá levar comida para Elias. E ele fica vivendo ali daquela maneira até que o riacho seque por falta de chuva. E aí Deus fala para ele o seguinte: olha, vai até a cidade e lá separei uma pessoa para te alimentar, uma viúva. Assim ele vai. Só que chegando lá, a viúva, olha, eu juro pelo seu Deus, eu não tenho comida, eu não tenho como te alimentar. As únicas coisas que eu tenho são um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que assim que eu e meu filho nos alimentarmos disso, vamos morrer, porque não temos mais nada. A chuva, né, a falta da chuva estava prejudicando muito. E aí ele fala: olha, não, se você fizer um pouco disso que você tem, né, para eu comer, é certo que até que volte a chuva não vai acabar o seu azeite e nem a sua farinha. E assim a mulher faz, e assim acontece. Milagrosamente, aquele pouquinho de farinha e aquele azeite não acabam. Eles se multiplicam ali. E bem, estamos diante de um milagre. E acontece uma coisa muito chata depois disso. O filho dela fica doente e morre. Aí ela: poxa, Elias, né? Eu fiz aí o que você pediu, o que aconteceu? Meu filho acabou morrendo e tal. Aí Elias: não, calma. Dá um menino aqui, clama por ele, ora, pede a Deus e o filho dela volta à vida, gente. E aquela mulher reconhece, né? Aquela família reconhece que Deus é o Deus da vida e de tudo, e assim, né, ela reconhece como o único e verdadeiro Deus. E bem,
Ainda não tinha acabado o ministério de Elias, estava muito longe de acabar. Deus chega para Elias e novamente fala com ele. Olha, Elias, vai voltar a chover. Isso no 3º ano de seca, tá? Ficaram 3 anos sem chuva. Vai voltar a chover. Vai lá e avisa o rei Acabe. E aí, quando Elias, tá indo lá atrás do rei Acabe, ele encontra um servo que era Obadias, do rei Acabe, mas que também era fiel a Deus, né? E aí ele fala assim, olha, Obadias, vai lá e avisa o rei Acabe que eu tô aqui. Aí Obadias fica tipo assim, mas o que eu fiz de tão ruim para merecer isso? Um fim desse, porque assim que eu chegar para Acabe e falar, Elias tá aí, ele vai querer me matar, ele vai descontar em mim, porque Acabe e Jezabel não estavam por aqui de Elias, não, estavam por aqui já, né? E aí ele fala, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai lá e avisa que eu tô aqui. Assim Obadias faz, né? Inclusive, Obadias tinha salvado a vida de profetas de Deus, né? De 100 deles, porque a rainha Jezabel já tinha mandado matar todos os profetas ali daquele tempo, porque eles, eram o povo de Deus, mas eles não queriam saber de Deus, não. Aí, o que acontece é que ele vai e avisa o rei Acabe, olha, vai voltar a chover, porque Deus quer. Mas, gente, antes aconteceu um confronto. Um confronto daqueles que Deus provou a sua soberania e, bom, o deus Baal, a quem serviam, nem se manifestou. E é isso. Bom, esse confronto em que Deus prova a sua soberania, e ser um único Deus, o Léo vai contar para vocês na continuação desse vídeo. Não saiam daí, hein, galera? Alunos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu vou dar uma continuidade aí no que a Lara já contou boa parte aí já da história de Elias, alguns feitos que ele fez, né? Em nome do Senhor. Então, vamos embora. Logo depois dessa parte aí na casa da viúva, Elias ele volta para Israel, e no Monte Carmelo ele encontra com os profetas de Baal, que eram aproximadamente 450 profetas, e enquanto que Elias só tinha ele. E aí ele resolveu então desafiar esses 450, tentando mostrar qual é o Deus verdadeiro. E aí, né, a proposta de Elias foi a seguinte: ó, a gente vai montar um holocausto, construir um holocausto, cada um, né? Vocês vão construir um, eu vou construir outro. E a gente vai matar um novilho, uma ovelha, e a gente vai pegar as carnes dela, vai colocar lá nesse lugar e vai pedir para o Deus de cada um mandar fogo do céu. O Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. O que vocês acham? O pessoal falou, nossa, excelente, demorou, já é, pá. Beleza. E aí Elias falou assim, então vocês estão em maior número, façam primeiro, enquanto eu vou preparando o meu aqui. E aí, beleza, o pessoal lá de Baal, os profetas de Baal construíram, e logo depois eles já começaram a clamar lá o Deus deles, e gritavam, e se cortavam, e ficaram lá fazendo, sei lá, dando mortal, mandando foguete para a lua, essas coisas, e só que nada acontecia. E aí o Elias começou até a zombar deles, ó, se eu fosse vocês eu gritaria até mais alto, porque talvez ele esteja meditando, ou talvez às vezes ele está dormindo, tá ouvindo vocês, grita mais alto aí, pô. E aí, enfim, né, eles continuaram lá e ficaram a partir da manhã até o meio-dia sem sucesso. E aí Elias, quando chegou na vez dele, depois dele ter pegado no novilho e feito o holocausto, ele chega e faz uma... Ah não, opa, peraí. Ele simplesmente fala assim, cara, tá muito fácil.
Tá muito fácil. Então eu vou dificultar esse negócio. Joga água aí. Aí jogaram. Aí falou assim, joga mais água aqui. Fica mais água aqui. Isso. Aí jogaram, né? Aí ele falou, cara, mais uma vez, terceira vez, joga mais um pouquinho de água aqui, ó. Beleza, então, beleza. E aí, depois disso, assim, ficou encharcado o local onde Elias iria pedir para mandar fogo. E, enfim, dificultando, tava, tipo assim, tinha tanta água que do lado tinha uma vala, assim, que também tava encharcada, tipo, ficou escorrendo água, né? Beleza. E aí Elias faz uma única oração, uma única vez, Deus já atende, manda fogo, e lá não só consome o holocausto que ele fez, mas até as pedras, a areia, a terra que estava no chão, a água que estava a água que estava saindo assim. Então, esse, esse período foi mostrar quem é de fato o Deus verdadeiro. Isso ficou muito, muito claro mesmo. E a gente pode tirar dessa mensagem o seguinte: o Senhor, ele é o único Deus verdadeiro, né? Satanás, ele tenta nos distrair com outros deuses, com outras superstições que muitas vezes a gente pega na nossa vida. Então, às vezes, a gente tem alguns tipos de superstição, como às vezes algum amuleto, a gente acredita, sei lá, no anjo da guarda, e sei lá, entre outras com camisa da sorte, não sei. Não podemos nos distrair, a gente não pode vacilar do nosso foco em Jesus. É Ele que é o Todo-Poderoso nessa história toda. É o único nome que tem poder, o nome de Jesus, tá, gente? Aqui era no Velho Testamento, tudo bem, não tinha Jesus ainda no sentido físico, mas hoje a gente sabe que é Jesus, que ele é o próprio Deus. Ok? E aí, beleza, gente. Uma outra coisa muito interessante da vida de Elias é como ele morreu, né? A Bíblia relata que Elias ele foi arrebatado. Então, quando estava Elias e Eliseu, que era o assistente dele, né? Assistente, ajudante, enfim, que foi o sucessor de Elias, inclusive, eles estavam caminhando à margem do Rio Jordão, tipo, veio um redemoinho, né? E aí Elias foi levado por esse redemoinho, só que numa carruagem de fogo, e os cavalos também eram de fogo, né? Então Elias ele não morreu fisicamente aqui, ele foi levado para o céu. Você vê tamanha foi esse homem, assim, esse santo de Deus, sem dúvida nenhuma. Elias foi um grande profeta, um dos principais e um dos mais famosos, sem dúvida nenhuma. A Bíblia relata 7 milagres assim que Elias realizou, né, em nome do Senhor. Então, né, a Lara contou 2 que realmente alimentou a viúva lá e a sua família de forma milagrosa. Quando ele orou lá, ressuscitou o menino, o filho dela. Eu falei do acontecimento lá dos profetas de Baal. Elias também, ele suportou uma jornada assim de 40 dias e 40 noites. Eu não tenho certeza se é 40 noites, mas eu acho que é. É sim, 40 dias e 40 noites. Apenas com um pão e um galãozinho de água, né? Um pouquinho de água, uma botija de água. Esse foi mais um. Por 2 vezes, ele, antes de enfrentar um exército, o exército nem precisou enfrentar, porque o Elias orou e veio fogo do céu. 2 vezes isso aconteceu e derrotou o exército inimigo. E também ele conseguiu atravessar o Rio Jordão, separando eles com sua capa. Então, Elias ele realmente fez coisas muito legais. Então, em nome do Senhor. Então eu acho assim, a gente pode ver já que vale a pena a gente seguir o Deus verdadeiro através da fé. Elias realmente
realizou diversas coisas incríveis, tá? Espero que vocês tenham entendido essa lição, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí na próxima lição, tá? E é isso aí, beijinho nas crianças. Manda um abraço pro pai de vocês e eu espero que a gente volte o mais rápido possível.